Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bullfink. E hoje estamos tomando uma cervejinha aqui, sem tarifa, essa daqui, né? E vamos dar uma olhada nessa guerra comercial aí que assustou os mercados, fez muita gente vender, ficar de fora. E vamos dar uma olhada nas notícias e no gráfico, tentar entender o que está rolando, porque sempre que acontece esses momentos de pânico no mercado, isso é uma grande oportunidade e eu vou mostrar para você. Bora lá comigo. Depois da tarifa, né, o Trump tarifar geral aí, mais de 50 países buscaram acordo comercial com os Estados Unidos, né? Então, o pessoal chamou aí para sentar e conversar, negociar essas tarifas aí. Depois disso, Trump recua e anuncia redução no tarifaço por 90 dias para todos os países, exceto a China. O presidente dos Estados Unidos anunciou uma pausa no programa, estabelecendo tarifas globais de 10%, né, para todo mundo, que não retalhou a política de taxas implementada na semana. A tarifa para os chineses foi para 125 nessa matéria do dia 9. Só que hoje, pessoal, dá uma olhada aqui. Casa Branca divulga documento com tarifa de 245% para os chineses e causa confusão, né? Depois atualiza o texto de como foi feito essas tarifas, né? Esse cálculo. Então, assim, ao meu ver aqui, eu que não manjo muito de política e nem curto muito política, mas desde o outro mandato do Trump, né, a treta aí, a briga é com a China, né? Então, os outros países não retalharam, ele chamou lá para negociar, pausou as tarifas e ficou tudo bem. Dá a impressão que ele quer falar assim: olha, tá vendo, né? Todos vocês aí não retalhou, então a gente está aberto a negociar, só que a China me peitou, quer bater de frente, então a China, né, é o ruim da história. Só que assim, tem muita gente colocando a opinião, gente falando que o Trump é gênio, outros falando que o Trump é louco. A verdade, bem da verdade, é que nós, meros mortais aqui, não sabemos aí qual que é a estratégia e aonde isso tudo vai dar, né? Com o tempo, depois a gente vai saber se ele foi louco ou se ele foi um gênio, né? Porque, pessoal, para pensar, o Trump ele não é sozinho, né, lá na Casa Branca. Ele é assessorado ali por muita gente inteligente, influente. Não acredito que seja um passo dado aí na loucura, né? Alguma estratégia deve ter por trás disso, que agora, no momento, a gente não consegue entender. Também não acredito que isso vá se estender por muito tempo, porque mesmo que os dois países aí não são aliados, mas um depende um do outro, né? Não tem como falar que não. Então, de maneira como sempre, acredito, principalmente quando se diz que o assunto é política, né? E políticos, e isso aí vai acabar em pizza, né? Acabar num acordo e os mercados vão se recuperar. E por isso que eu digo que todo momento de crise aí, de medo, de susto, que foi o que a gente viu agora, é oportunidade. Vamos lá olhar. Se a gente coloca aqui o gráfico do Bitcoin, no curto prazo, né? Aqui um gráfico de 4 horas, é um gráfico de horas. Então a gente vê isso aqui, ó, tendência de baixa, né? A gente saiu lá dos 110 mil, chegou a bater aqui 74 mil e muita gente no meio desse pânico todo aí das tarifas, né? Isso aqui já foi. Começou aqui nesse medo das tarifas aí, então muita gente se desfez dos seus ativos. Só que o pessoal esquece de olhar isso aqui, ó. Colocar num gráfico semanal e olhar no longo prazo, tá? No longo prazo, a gente tem uma tendência clara de alta, né? Até se uma criança olhar isso aqui, ela vai ver que isso aqui está subindo. A gente tem correções no meio do caminho? Tem, a gente tem sim. Correções são normais. Lembra que eu falei para vocês, o mercado não anda em linha reta, né? Ele sobe, retrai, né? E mesmo quando ele cai, também ele cai, retrai, cai mais. Então, isso aqui para a gente é o que importa. Se você olhar esse gráfico aqui e tivesse que tomar um lado, né? Porque mercado a gente opera com probabilidades, tá? E qual que é a probabilidade, você olhando nesse gráfico aqui do Bitcoin, desde quando começou, né, ser listado aqui em 2011, qual que é a maior probabilidade, olhando nesse gráfico aqui? É para cima, né? Então,
vamos operar a favor da tendência. A tendência para cima, a gente está no ciclo de alta, claro que ainda não acabou, né? A gente não reverte ciclo sem euforia, tá? Não reverte, o mercado está racional. E se a gente pegar aqui, olha só, as últimas pernadas aqui, a gente está fazendo exatamente igual. A gente teve aqui, ó, desde lá de baixo, vamos pegar aqui, ó, essa região, olha só, isso aqui foi topo, não conseguiu passar, não conseguiu passar, depois que passou, voltou, retestou como suporte e foi embora. Se a gente pegar uma linha, colocar aqui, olha só, então a gente vê topo, topo aqui, né? Então a gente ficou congestionado aqui um tempo até conseguir romper e dar essa andada. Depois que a gente rompe isso aqui tudo, olha só, se a gente pôr uma linha aqui nessa máxima, olha onde o mercado veio buscar aqui de novo, onde foi a mínima desse movimento aqui de acumulação, nessa pausa que o Bitcoin deu aqui para poder continuar a sua tendência, né? Essas pausas são normais. Então, isso aqui é mais uma pausa. Depois a gente romper de novo, olha onde o preço volta. Se a gente pôr uma linha aqui, ó, nesse topo, nessa máxima, olha lá, cravou certinho o suporte aqui em 74 mil dólares, que foi o topo aqui em março de 2024. Então a gente rompe a resistência, volta, retesta como suporte. Aqui é a aula básica de análise técnica, tá? É o simples do simples, que tudo que não consegue passar um nível de preço é resistência. Depois que essa resistência ela é vencida, o preço tende a retestar ela de cima para baixo, virando suporte, tá bom? E assim a gente inicia uma tendência. Então, isso aqui é básico. A gente fez uma correção de Fibonacci, tá? A gente fez uma correção de Fibonacci. Olha, a gente cravou aqui o nível de 50% de Fibonacci. E o que me chamou a atenção, pessoal, foi esse movimento aqui, ó. A gente tinha essa mínima aqui de março, né, do dia 11 de março de 2025, aqui em 76.600, né? A gente voltou a retestar aqui essa linha. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Aqui, ó. A gente voltou a retestar essa linha, né, de tendência de baixa aqui, né, desse movimento de baixa de curto prazo aqui da correção, e a gente não tinha conseguido romper ela. Então a gente encontrou resistência, parecia que ia romper, depois a gente tenta aqui novamente, ó, tem uma máxima aqui nos 88, e aí sai as tarifas, o mercado se assusta e afunda. Só que olha só nessa região aqui, como que entrou comprador nessa região, que era o fundo anterior aqui, né? Então é como se fosse uma barreira. O preço começa a cair, a hora que chega ali, entra comprador, né? Tipo o Gandalf lá com o cajado. Aqui não, daqui não passa e empurra o mercado novamente para cima. Isso aqui é muito positivo, tá? Se não houvesse interesse na compra, o que ia acontecer aqui? O que a gente ia ver? A gente ia ver o preço perder esse fundo anterior aqui do 75, afundar, talvez fazer um recuo aqui e voltar a cair, né? A gente inverter tendência. Mas isso não acontece. Isso não acontece. A gente vê que esse fundo aqui, ó, foi muito bem defendido, tá? Empurrou o preço de novo, inclusive fez a gente conseguir romper essa linha de tendência. Tem muita gente em dúvida, rompeu, não rompeu? Para mim, ela está rompida. Eu coloco aqui num gráfico de linha, né? Que gráfico de linha é ótimo para traçar linha de tendência e fica bem claro para a gente que realmente rompeu. Porque o gráfico de linha ele tira mínima e máxima, né? Ele só pega preço de fechamento. Então, olha só, a gente não tem nenhum fechamento diário, né, importante aqui, a não ser agora. Então, a gente tentou perder o fundo ali, olha, a gente pode até ajustar aqui agora para preço de fechamento. Então, a gente perde esse fundo aqui, perde esse fundo, né, nesse preço de 78, só que entra comprador, fala, opa, não vamos cair, é para cima, né? Então a gente volta, retesta de novo aqui a linha, né, sente um pouquinho, cai, deixa um fundo mais alto e rompe ela. Então, para mim, essa linha de tendência aqui de curto prazo da baixa, ela está rompida. E agora a gente está fazendo aqui uma acumulação
né, uma acumulação mais alta aqui de preço para talvez continuar o movimento, né? Para mim parece claramente um mastro bandeira. O que confirma melhor esse movimento aqui, né, de fundo duplo, seria o rompimento dessa região aqui, dessa máxima, olha só, um fechamento, a gente tem um fechamento acima aqui dos 87.500. Isso aqui confirma para a gente que realmente a tendência virou. E falando em probabilidades, vendo isso que aconteceu aqui no fundo, né, da gente não conseguir perder essa mínima ser perdida e logo em seguida já voltar e retomar para cima, né, esse trap aqui, então eu fico muito positivo no Bitcoin. A gente vê aqui hoje, olha, mercado global, S&P fechou com menos 2,26, menos 2,24 S&P, né? Nasdaq agora já reabriu, tá subindo um pouquinho, mas também tinha fechado negativo, enquanto o mercado cripto, olha só, inclusive o Bitcoin subindo aí 1% no dia. Isso a gente, cara, num dia de S&P fechando com menos 2, Bitcoin era para estar caindo 10%. Pessoal, outro dado importante, isso aqui, ó, é Supply Money M2 Global, né? Então é todo dinheiro, né? O dinheiro do mundo, o dinheiro em circulação. E esse gráfico aqui, a linha amarela é o dinheiro, né? É o M2 global, o dinheiro em circulação no mundo. E a linha laranja é o Bitcoin, só que com 108 dias de atraso. Olha só como o Bitcoin acompanha, muito parecido o M2 global, né? Então aqui a gente vê um pico de dinheiro, né? Então foi o pico, marcou ali o topo do Bitcoin. Depois a gente vê uma queda aqui no M2, o Bitcoin está acompanhando, né? O M2 fez um fundo duplo, né? Ele caiu aqui, olha, subiu um pouquinho, tentou cair de novo, não conseguiu e depois disparou. E olha só o Bitcoin onde está aqui agora, né? Confirmou o fundo duplo, tá aqui, pode até vir cair mais um pouquinho antes de disparar e a gente voltar lá para romper o topo dos 110 mil dólares. Então percebe como que o Bitcoin acompanha muito o M2 global, né? O dinheiro em circulação no mundo, que é o que faz o Bitcoin subir. Já neste outro gráfico aqui, a gente tem o ciclo, né, de liquidez. No último ciclo ali de 2020, a gente atinge o topo aqui, né, da liquidez, depois a gente despenca, né, a liquidez seca o dinheiro, e agora a gente tá, olha só, no meio do caminho. Então é a tendência que volte aí a circular mais dinheiro no mercado e assim fazendo os mercados, tanto de cripto quanto de ações, voltar a subir. E essa crise tarifária aí do Trump, né? Como eu já disse, não sei se ele é gênio ou se ele é louco, cada um tem a sua opinião. A gente só vai saber a verdade depois que tudo isso passar. Mas o interessante é que, olha só, o FED, né, o Banco Central, diz que está absolutamente pronto para ajudar a estabilizar o mercado caso necessário. O que seria isso? O Trump está forçando aí, ao meu ver, essa crise tarifária, gerando recessão, para poder forçar aqui o FED, né, o Banco Central, a reduzir as taxas de juros e estimular a economia, né, o que também é muito positivo para os mercados de risco, incluindo criptomoedas. E para fechar, pessoal, eu trago aqui esse gráfico que mostra que toda vez que a gente tem o Golden Cross aqui, ó, cruzamento da linha amarela com a linha branca, a gente tem uma disparada de preço no Bitcoin. E olha aqui, ó, isso aconteceu aqui atrás, né? Você percebe que a primeira vez aqui a gente teve uma alta de 139%. Isso 2017, a gente tem um novo cruzamento aqui, a gente tem uma alta de 2.200% no Bitcoin. Depois, de novo aqui, ó, 2020 para 21, né? A alta ali, o último ciclo de alta, a gente sobe 1.190%. E agora, 2025, olha só, vou aproximar aqui, a gente tem novamente esse cruzamento das linhas aqui. E aí fica a pergunta, de quantos por cento vai ser essa alta agora? Como eu falei para vocês, a gente tem que separar o lado trade do lado investidor. Tá? Se você pesquisar aí todos os grandes investidores, eles não fazem esse tipo de operação, ficar comprando e vendendo, compra, liga. Eu já fiz isso.
Você trabalha pra caramba, você, ganhei 2%, ganhei 3, ganhei 5, a hora que você perde 10. E aí você faz uma compra, tem paciência de esperar o movimento acontecer, faz uma venda e consegue fazer 300, 400%, tá? Então, isso para mim ficou muito claro, tá? Tô muito tranquilo e muito confortável com as nossas posições. Pessoal que comprou, né, junto comigo lá em setembro ali do ano passado, já entrou bem, né? Alguns estão no 0 a 0, mas não tem problema. Igual eu te falei, o movimento da out-season que a gente espera ainda não aconteceu. E essa queda agora das tarifas, para mim foi muito claro uma oportunidade para a gente poder comprar mais, ou quem ainda não estivesse embarcado, poder embarcar. Então é isso. Eu acredito que agora a gente vai ter um próximo semestre aí muito bom. Eu falo que a gente consegue ver muita coisa aqui no mercado, né? Só não consegue ver o quando, né? O movimento ele pode acontecer semana que vem, pode acontecer daqui 3 meses. Por isso que é importante o dinheiro de investimento ser um dinheiro bom, né? Aquele dinheiro que a gente não conta com ele, que a gente não precisa dele e a gente fica confortável em ficar posicionado e poder esperar assim os movimentos acontecer. Por hoje é só, galera. Valeu, deixa o like aí, porque o like é sem tarifa, não paga nada para deixar o like aqui, dá uma força pro canal e comenta aqui embaixo se você acha que o Bitcoin bate 200 mil dólares, mais de R$ 1 milhão ainda esse ano. Beleza? Tamo junto e até a próxima.